Imagina que podes deixar lá uma mensagem, não escrita na carteira, num papel, para não estragar o material, que depois vai ser lida daqui a alguns anos. O que é que tu escrevias? Ainda há esta capacidade de inovar e procurar sempre a mudança e não nos conformarmos, digamos assim. Sinto que na ANEM aprendi muito a fazer isto, de não nos conformarmos, de percebermos quais são os problemas reais dos estudantes. Na questão das condições laborais que tu mencionas, além dessa questão do equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, conseguirias apontar alguns aspectos mais concretos em termos de condições laborais que, digamos, que não são tão atrativas na realidade portuguesa? Sejam bem-vindos à terceira temporada do Saúde, Conversas e Caminhos. Hoje o nosso convidado é o Paulo Simões Pérez, natural de Viseu, tem 24 anos e é médico recém-graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, encontrando-se em preparação para a infame Prova Nacional de Acesso, a PNA. Atualmente exerce funções como presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, a ANEM, após ter desempenhado em 2024 o cargo de vice-presidente para a representação externa e federações internacionais. Representa os estudantes de medicina junto do governo, das escolas médicas, da Ordem dos Médicos, bem como em diversas organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, a International Federation of Medical Students Association e a European Medical Students Association. Desenvolveu ainda trabalho relevante na área da saúde sexual e reprodutiva, com impacto tanto em contexto nacional como europeu. Depois de tantos plenários, pareceres, reuniões, ainda há espaço para a inquietação e para a mudança tão próprias da juventude, ou já te rendeste ao pragmatismo negocial que passa pelos intrincados labirintos das políticas da saúde? Primeiro, bom dia a todos e queria agradecer o convite. Acho que ainda há esta capacidade de também inovar e procurar sempre a mudança e não nos conformarmos, digamos assim. Sinto que na ANEM aprendi muito a fazer isto, de não nos conformarmos, de percebermos quais são os problemas reais dos estudantes, neste caso sempre de uma perspectiva mais nacional, mais transversal. E sinto que, apesar de muitas das vezes ter que haver estas nuances que são percebidas para abordar diferentes parceiros, é preciso haver não nos conformarmos e percebemos que de facto é preciso mudança, tanto a nível nacional e partirmos sempre do local com os nossos associados, no nível nacional e depois, obviamente, a nível internacional, que também foi uma parte importante do meu percurso. Nós temos aqui várias perguntas para te fazer e algumas ideias para discutir, mas se calhar íamos começar pelo início, passa a expressão. E perguntava-te se nos podias explicar o que é a ANEM, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, o Uhum. que é que faz, de onde veio, onde está e para onde vai. Pronto, a ANEM é uma federação de associações de estudantes. Nós representamos neste momento, temos 8 associados efetivos e agora temos um novo membro observador, desde a última Assembleia Geral, que é a Associação de Estudantes da Católica. E pronto, a ANEM foi fundada em 1983, já temos 42 anos. Em 88 teve a sua formação oficial, digamos assim, e desde essa altura que fazemos um trabalho tanto a nível nacional como a nível internacional. O que fez surgir a ANEM foram os intercâmbios, que também é uma das partes que as pessoas mais conhecem da ANEM. Na altura chamava-se PORMSIC, que é a Portuguese Medical Students International Committee, e durante estes 42 anos continuamos obviamente a fazer os nossos intercâmbios, que acaba por ser uma parte bastante importante, mas também temos muito outro espectro de atuação e neste momento o nosso foco principal é mesmo a representação estudantil. E nós fazemos tanto a nível nacional, junto dos parceiros que também já foram mencionados, e a nível internacional, com federações de estudantes, com organizações, e também temos trabalhado cada vez mais esta vertente. Além desta parte da pedagogia, da educação médica, temos 7 áreas de atuação, que são os direitos humanos e ética médica, a educação médica, a formação, nesta parte da formação extracurricular, onde temos os congressos, os estágios, temos a imagem e a comunicação, onde também trabalhamos a tecnologia, a mobilidade, que é a parte dos intercâmbios, a saúde pública e a saúde sexual e reprodutiva. E durante estes 42 anos tem havido algumas adaptações àquilo que é a atuação da ANEM, mas sempre com o foco de melhorar a formação médica e de vê-la sempre como um contínuo, que começa nas escolas médicas, passa pelo internato e continua, obviamente, durante a carreira médica. Neste momento, esta é a nossa forma de atuação, tanto a nível nacional como internacional, e pensamos sempre que o futuro é apostar cada vez mais nesta parte da representação. Obviamente temos atividades para os estudantes contactarem connosco, obviamente os estágios e os intercâmbios são paradigmáticos, mas sempre apostar nesta parte de defender os estudantes e a representação médica junto dos mais diversos parceiros.
Só para complementar, quantos estudantes é que representam em Portugal? E se calhar se souberes na Europa também? A nível nacional, nós representamos mais de 11.000. A nível internacional, o número que eu tenho assim de cabeça é o do mundo todo, e a federação onde nós nos fazemos representar representa mais de 1 milhão de estudantes de medicina, e nós somos bastante interventivos nessa federação, dado que também já estamos lá desde 83, que foi, ou seja, a ANEM surgiu ao mesmo tempo que se juntou a esta federação. Portanto, vocês representando os estudantes de medicina a nível nacional, acho que fará sentido, se calhar, começarmos por uma pergunta que tem a ver com o número de vagas em medicina. Pronto, é um tema recorrente em termos de opinião pública, a necessidade do aumento de vagas, mesmo a criação de novas escolas médicas, que ocorreu em tempos mais recentes, como soluções para responder à falta de médicos. Eu pergunto se achas que nessa solução, ou as soluções que estão a ser encontradas, ou este caminho que está a ser percorrido, se não se está um bocadinho a comprometer a qualidade em nome ou em detrimento da quantidade. Sim. A ANEM concorda precisamente com esta posição, ou seja, nós achamos, acima de tudo, e como base para toda esta posição e esta problemática da falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, é que é necessário fazer um planeamento. Nós, neste momento, não temos dados concretos que nos digam quantos médicos nós temos a trabalhar no sistema de saúde na sua globalidade. Nós já temos alguns dados que nos dizem quantos trabalham no SNS, os privados também têm alguns dados, obviamente, de quantos trabalham lá, mas nós não temos uns números integrados que nos digam quantas horas efetivamente é que estão a ser divididas, quantos médicos trabalham só no SNS. Estes números não existem. Os números que nós temos e que a OCDE consegue apontar acabam por ser números de quantos médicos estão registados na ordem dos médicos, que é um número que está inflacionado, mas ao mesmo tempo nós temos esta percepção de falta de médicos. Por isso há aqui alguma confusão, e nós precisamos de facto de fazer este planeamento e esta recolha de dados para termos um planeamento a curto, a médio e a longo prazo. E é preciso também reforçar outro ponto, que é: estas medidas são quase pensos rápidos, e nem são assim tão rápidos, porque um médico demora no mínimo 11 anos a formar-se. Ou seja, nós temos os 6 anos do curso, temos o internato de formação geral e depois o internato de formação especializada, que são 4 a 6 anos. Por isso, as escolas médicas e o aumento de vagas que nós estamos a ter agora, só daqui a 11 anos é que terá algum impacto real. Obviamente, durante o internato já são força de trabalho e já estão a trabalhar, os internos são praticamente 1/3 da força de trabalho do SNS, mas estão em formação, e às vezes isso é um bocadinho esquecido e nós achamos também importante. Ora, voltando também à pergunta inicial, nós achamos que, além deste planeamento, só aí é que nós vamos saber se é necessário ou não abrir novas escolas médicas, e neste momento nós estamos a tomar medidas cegas. E se nós olharmos para as escolas médicas atualmente, mesmo antes de abrirmos estas 3 novas escolas médicas, a Aveiro, a Fernando Pessoa e a Católica, as escolas médicas já estavam sobrecarregadas e já não tinham capacidade para receber novos estudantes. Nós aumentamos o número de estudantes, o financiamento não acompanha este aumento e não há capacidade para receber tantos estudantes, não só a nível físico dos espaços da faculdade, espaços de estudo, de refeição, os próprios espaços das salas de aulas, dos anfiteatros, não têm capacidade para receber. Mas depois, e se calhar até mais preocupante, é na parte clínica da formação, em que os rácios são muito distintos entre as faculdades, mas obviamente é compreensível por praticamente toda a gente que termos um doente, um tutor e 2 estudantes é uma coisa, termos um doente, um tutor e 15 estudantes não é fazível. E não é fazível não só para a formação médica, mas também não é fazível para a própria doente, não está confortável, e em termos éticos não é sequer aceitável. E esta é uma também das nossas preocupações, a humanização dos cuidados de saúde, que está sempre par a par com esta capacidade de dar esta formação de qualidade, porque só com uma formação de qualidade é que eventualmente, e mesmo atualmente, vamos ter cuidados de qualidade, especialmente nos hospitais que têm as escolas médicas acopladas. Tu achas que também não seria eventualmente interessante, ou não sei qual é que será também a posição da ANEM, tendo em conta a necessidade de reforçar a capacidade formativa dos hospitais, portanto, mais para o fim do curso em si, portanto, na parte mais Sim. clínica, porque falaste dos problemas que existem, digamos, logísticos, vamos dizer assim, na parte mais básica ou mais inicial do curso, mas depois na parte final, os hospitais depois também têm dificuldade em receber
estudantes ainda pré-graduados, portanto, que ainda não terminaram o curso oficialmente, não é? Aqueles 6 anos, mas depois também os internos. Sim. Como é que tu vês essa capacidade de adaptação também nos hospitais? Porque aqui há uma rede que está muito, não é? Quase simbiótica, não é? Sim, sim, sim. É isso mesmo, ou seja, nós temos estes dois problemas estão muito ligados. A capacidade de retenção de profissionais no SNS e a capacidade de também dar esta formação estão intimamente ligados. E por isso é que nós achamos que isto é um problema quase contínuo, ou seja, se nós perdermos de capacidade de reter profissionais no SNS, a maioria da formação médica é feita no SNS, tanto a nível pré-graduado como a nível pós-graduado, a maioria é feita no SNS. Por isso nós precisamos mesmo de conseguir reter estes profissionais. Há algumas medidas que nós também já têm sido propostas e com que nós concordamos. Obviamente as condições de trabalho são a parte principal e para isso temos a Ordem dos Médicos, os sindicatos a trabalhar essa parte, mas há algo muito mais intrínseco ao funcionamento dos próprios hospitais e do SNS, que é aquilo que nós também temos abordado e também defendendo e apoiado. Foi criada a Comissão Técnica Independente que avaliou os hospitais universitários e o seu funcionamento no ano passado e já teve algumas conclusões. E uma das conclusões foi a proposta de criação dos centros clínicos universitários. E até aqui no bicentenário da faculdade, a Ministra da Saúde referiu que vai até ao fim do ano implementar os centros clínicos universitários. E o que é este centro clínico universitário? Basicamente é haver uma integração do funcionamento e da gestão e até do financiamento do hospital e da escola médica afiliada para haver esta integração em vários domínios. Na gestão, ou seja, haver esta cooperação institucional ainda mais aprofundada, do financiamento, ou seja, as escolas médicas também conseguem ter um reforço do seu funcionamento que tanto precisam neste momento, mas depois há um ponto essencial que, mesmo fora dos centros clínicos universitários, nós apoiamos, que é repensar a carreira médica de alguma forma, porque nós neste momento temos os docentes universitários, temos os médicos e são carreiras que estão algo distintas e nós precisamos de haver uma integração, é preciso haver uma integração, porque os médicos têm 3 vertentes principais, a clínica, a docência e a investigação, e neste momento são 3 partes separadas e nós precisamos que esta carreira esteja integrada para um médico que consiga ter a sua parte clínica, mas também consiga dar aulas, formar internos e isto esteja integrado de alguma forma, havendo incentivos para que o faça, porque está no Código Deontológico da Ordem dos Médicos que os médicos devem dar esta formação. Mas também tem que haver algum benefício com isso, algum incentivo para que haja esta formação, porque a própria sustentabilidade do sistema de saúde depende disto mesmo. Por isso, esta conversão nos centros clínicos universitários e esta readaptação da carreira médica, nós achamos que são essenciais para nós conseguirmos reter profissionais no SNS e garantir a sustentabilidade da formação, tanto a nível pré-graduado como a nível pós-graduado. Não achas, por exemplo, que se nós pensarmos nos diferentes ciclos formativos, quer dizer, que tu identificaste, quer dizer, temos aqui a parte do mestrado integrado, depois temos o internato geral e o internato complementar, e depois a própria carreira, que também implica a formação ao longo da vida. Estes diferentes ciclos formativos, não, do modo como eles estão a funcionar neste momento, não há aqui quase que um gap entre cada um destes ciclos. Nas transições há diferentes desafios que se colocam aos médicos, em que muitas vezes verdadeiras barreiras na transição da faculdade para a formação geral, para a formação específica e depois para a própria carreira. Isso não tem impacto em termos da... Sim, eu acho que sim, acho que acaba por ter algum impacto e sinto que também estes problemas têm-se alterado, especialmente nestes últimos anos, em que nós há uns anos tínhamos, eu penso que entre a faculdade e o internato de formação geral, seja o ano comum, a maioria das pessoas acaba por fazer, porque também precisa deste ano comum para ter autonomia, mas depois, entre o internato de formação geral e o internato de formação especializada, é que se têm alterado um bocadinho os problemas. Há uns anos nós tínhamos o problema de não haver vagas suficientes para toda a gente e havia algumas queixas, e com razão, porque os médicos não conseguiam prosseguir a sua formação. Neste momento nós temos o problema quase oposto, nós temos vagas para a formação especializada por preencher, e embora eu acho que há de facto esta dificuldade na transição, porque são alturas muito diferentes, eu acho que volta àquele problema inicial que nós estamos a falar há pouco, que é não haver uma capacidade de retenção e quase não haver algum incentivo para um médico que acaba a sua formação geral ver qual é o benefício de eu começar uma carreira no SNS neste momento e fazer uma especialidade, quando depois nós temos outras soluções que também têm sido exploradas, como a prestação de serviços, que também tem sido cada vez mais explorada pelos médicos em vez de continuarem a sua formação especializada, e estas várias opções que existem neste momento e mesmo a própria imigração, que é também uma fatia importante, acaba por criar estas barreiras
que às vezes se calhar não são tanto barreiras, mas são vários caminhos em que houve um caminho que deixou de ser, obviamente, o óbvio, digamos assim. Antes era óbvio que o médico saía do curso, formação geral, formação especializada, carreira médica, e estava tudo decidido a priori. Agora já se questionam se vale a pena, se não vale a pena, até porque depois, quando acaba a formação especializada, agora já há algumas alterações em relação a isto, mas mesmo se vale a pena ingressar na carreira médica no SNS, até porque os concursos às vezes também são escassos. Então há estas alternativas de ir trabalhar para o privado, emigrar, ter uma carreira que não seja necessariamente da clínica, e estas diferenças acabam por prejudicar o SNS, porque os médicos já não fazem este caminho como era expectável há uns anos, mas também dá a opção de escolha aos médicos, e é preciso perceber, e também voltando àquilo que eu estava a dizer anteriormente, quais são as intenções de carreiras. Neste momento a ANEM até propôs já ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação realizar um estudo para isto mesmo, integrado neste planeamento que nós propomos, que é um estudo para perceber nos estudantes de medicina quais são as intenções de carreira, se querem migrar, se querem não praticar medicina de qualquer forma e ter um trabalho de outra área qualquer, se querem ter um trabalho que não seja necessariamente no SNS, mas que seja de clínica, o que é que eles procuram num trabalho, e sentimos que estes fatores são importantes porque nos vão permitir a longo prazo, porque os estudos estão ainda na faculdade, mas daqui a 6 anos, daqui a 4 anos, consegue-se planear o que é que, tanto no internato como depois na carreira médica, é possível adaptar para conseguir reter estes médicos no SNS, para conseguirmos manter os cuidados de saúde com qualidade e também a formação com qualidade. Falaste na questão da imigração. Tens ideia de quantos médicos recém-formados, vamos dizer assim, saem do país? E isso junta-se um bocado a outra questão, que é a formação pré-graduada nas faculdades, neste momento, está atualizada para as necessidades do médico atualmente, e como é que se compara também com a formação que é feita, vamos pôr a nível europeu, só para ser mais, ou seja, um médico formado em Portugal, como é que se compara com, e como é que consegue trabalhar noutros países, e como é que se compara com a formação noutros países? Em termos de números, nós não temos números exatos. A Ordem dos Médicos, em princípio, terá, porque também é preciso haver esta articulação com a Ordem, mas de facto nós não temos estes valores. Nós este ano até tínhamos alguma intenção de começar a fazer este estudo, e até tínhamos já uma parceria estabelecida. Depois, em termos de financiamento, houve alguns problemas, mas é de facto uma prioridade nossa perceber quais são, tanto neste estudo que nós referimos das intenções de carreira, mas perceber também da imigração, quais é que são as intenções dos estudantes de medicina e mesmo dos internos. Agora, em termos da qualidade da formação, nós achamos que a formação em Portugal é de muita qualidade. Obviamente, nós identificamos também, por estarmos mais próximos, identificamos os problemas e alguns pontos de melhoria, e que também temos proposto às escolas médicas, mas achamos que de facto há um investimento muito grande na formação médica em Portugal. Obviamente, muito por força das escolas médicas, obviamente a tutela também tem que acompanhar este esforço, e nomeadamente reforçar o seu financiamento, adaptar aos desafios do futuro, da tecnologia, da simulação, que são fatores muito importantes para a formação médica atualmente. A nível internacional, nós achamos que de facto os médicos portugueses estão muito bem formados, não em detrimento da formação dos outros, também acredito que também estejam muito bem formados, mas de facto há alguma vontade dos países europeus de terem médicos portugueses, porque de facto estão muito bem formados, tanto a nível do internato como a nível pré-graduado. Há que de facto uma grande qualidade na formação e um grande investimento próprio das pessoas, porque isso também é de louvar, mas também institucional. Há esta intenção de formar médicos com qualidade, preparados para os desafios tanto atuais como do futuro, e sentimos que as escolas médicas também se têm adaptado e feito as reformas curriculares necessárias para se adaptarem a estes desafios, e de facto há grande evidência na educação médica, e as escolas médicas sabem identificá-la e pô-la em prática para também se estarem adaptadas e atualizadas. Diz-me uma coisa, o apelo, ou o eventual apelo da imigração, achas que é algo que decorre mais de um apelo, digamos, de questões salariais, do modo como as carreiras eventualmente possam estar definidas lá fora, ou achas até que se prende mais com uma questão quase geracional, quer dizer, em que no fundo em que vocês têm uma visão muito mais ampla, geograficamente Sim. falando, daquilo que é o vosso mundo? Qual é a motivação? O que é que motiva os jovens formados em medicina a equacionarem, prosseguirem a sua carreira e a sua formação fora de portas?
Sim, eu há uns tempos deu uma reportagem que era de um estudo feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que falava precisamente de imigração, não necessariamente de medicina, mas de uma forma mais Uhum. transversal, e eu acho que também é aplicável à medicina e há algumas comparações. Acho que de facto os jovens atualmente também têm muito mais esta perspectiva e há esta facilidade de emigrar, somente no espaço Schengen e na União Europeia, de ir trabalhar por outro sítio. E às vezes é só curiosidade e querem ir trabalhar para fora, e acho que isso também é importante e também é interessante haver estas experiências multiculturais, até porque o nosso país também é cada vez mais multicultural e de facto há esta vontade de ir lá para fora e ver o que é que se faz lá fora, e isso continua a existir. Se calhar agora existe mais que no passado, também pelas facilidades que existem, mas continua a existir. Em termos laborais, digamos assim, de facto há alguns incentivos lá fora que cá dentro acabam por ser um bocadinho diferentes. A questão salarial obviamente importa, mas o que nós também já há uns anos temos percebido e também já fizemos alguns estudos, tanto com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares como com a Ordem dos Médicos, hum, é que a vontade de ficar no SNS e a escolha às vezes do SNS e do privado, e também é transponível para aqui para a imigração, são as condições de trabalho como um todo, ou seja, não é só mesmo a questão salarial, porque de facto tem havido alguns acordos para aumentar os salários e etc. E às vezes não são muito eficazes. Nós precisamos de olhar para este problema como um problema das condições de trabalho e organizacional do SNS. E sinto que lá fora também o equilíbrio entre a vida profissional a nível pessoal, há uma percepção de que é muito mais fazível lá fora ter uma vida pessoal e ter interesses fora da medicina, que cá dentro às vezes não é assim tão fazível. E há esta percepção de um maior equilíbrio, de terem mais dinheiro ao fim do mês para fazer outras coisas. E de facto há estas duas vertentes. Obviamente a questão salarial é importante, a questão de interesse pela imigração também é importante, mas de facto há este equilíbrio que é mais possível lá fora porque também é mais flexível, os horários são mais fáceis de gerir com uma vida familiar, por exemplo. Mas já agora, fazendo só um follow-up na questão das condições laborais que tu mencionas, além dessa questão do equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal, conseguirias apontar alguns aspectos mais concretos em termos de condições laborais que, digamos, que não são tão atrativas Sim. na realidade portuguesa? Sim, o que nós identificamos neste estudo que eu estava a mencionar de há uns anos era basicamente a sobrecarga mesmo em termos de número de doentes, mesmo tendo as mesmas horas, por exemplo, no setor privado ou no setor público, que o número de doentes que é visto no setor público tem uma sobrecarga muito maior, não dá para passar tanto tempo com cada doente, que os médicos também têm essa vontade de haver este contacto mais próximo, porque também é para isso que nós somos formados, e este é um dos principais. Obviamente há coisas que são positivas, o contacto com a academia é uma das partes positivas do setor público, que agora o setor privado também tem acompanhado, mas há esta colaboração interprofissional no público que é bastante positiva e é vista como positiva, mas de facto esta sobrecarga e esta falta de recursos, seja a nível diagnóstico, seja a nível informático, às vezes uma coisa tão simples quanto isso, de facto é uma parte importante que os médicos apontam como uma dificuldade no setor público e que, sendo melhorada, se calhar até conseguimos reter mais médicos no SNS. Falaste na questão do equilíbrio e estávamos aqui de volta o equilíbrio entre a parte profissional e pessoal, etc. Que por vezes a falta desse equilíbrio leva a situações de ruptura. Sim. Ruptura mental, de saúde mental, psicológica, etc. Assistimos muito a isso quando foi o Covid, que muitos profissionais houve situações complicadas. Acontece, se calhar, com muita frequência também nas idades mais avançadas, com profissionais mais velhos, que têm ainda uma carga demasiado elevada. E nos estudantes e nos internos, como é que está a saúde mental do estudante de medicina? Podia estar melhor, mas pronto, também é um problema que nós temos vindo a trabalhar, não só a ANEM, mas temos também os nossos associados e todo o movimento associativo estudantil tem trabalhado, porque obviamente a medicina é aquilo com que nós nos preocupamos também, porque é a ANEM, mas é um problema que é transversal ao ensino superior e também tem sido cada vez mais trabalhado. A nível dos estudantes de medicina, nós já temos algumas propostas para melhorar estes sintomas que às vezes aparecem, realmente propostas para as escolas médicas, nomeadamente ter um psicólogo para cada 500 estudantes, mas também haver esta integração entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Obviamente há estes problemas que são quase naturais aparecerem e que nem são problemas, é natural um estudante de medicina numa época de exames ficar ansioso, ficar estressado. Obviamente depois há aquela transição de causa
prejudica o seu dia-a-dia ou prejudica a sua capacidade de responder aos seus problemas, aí sim já é preocupante. Nós neste momento já não temos dados que estejam muito atualizados, achamos que é importante atualizá-los. Nós tínhamos já feito um estudo há uns anos, mas já não está atualizado, porque achamos que neste momento até pode ser mais preocupante ainda, porque há alguma competitividade que é inata, não só o acesso à medicina, mas depois dentro do próprio curso. Os exames obviamente são um fator bastante importante, e mesmo a carga que há no contacto com doentes, de contactar com a doença, com a morte, é algo que também causa algum peso emocional nos estudantes, que também durante o curso se vai adaptando, e os estudantes também vão aprendendo a gerir isso, não com frieza, mas também aprendendo a geri-lo para si próprio. Mas nos internos nós temos alguns dados mais recentes feitos pelo Conselho Nacional do Médico Interno, que faz parte da Ordem dos Médicos, em que nos diz que mais de metade já têm sintomas de burnout. E até na última classificação da Organização Mundial de Saúde, no CID-11, o burnout já é identificado como um problema laboral, já não é um problema psiquiátrico, está mesmo categorizado como um problema laboral. Por isso isto é um problema muito mais institucional, organizacional, do sistema de saúde, e mesmo depois nas escolas médicas e no ensino superior na sua globalidade, eu acho. É preciso haver estas adaptações, e mesmo os próximos estudantes terem estas ferramentas para darem resposta aos seus problemas e também como lidam com estes problemas. Pegar um bocadinho naquilo que estás a dizer, falamos aqui aliás, acabaste agora mesmo de mencionar isto, a ligação entre o burnout e as condições laborais, e há bocadinho falavas também, por exemplo, como no contexto dessas condições laborais, por exemplo, o facto de muitas vezes até questões como a informatização dos sistemas, isso tudo. Achas que, digamos que o sistema público, em termos daquilo que é a adaptação à transição digital, às novas necessidades tecnológicas, e até à incorporação da tecnologia como algo que pode, digamos, facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, achas que há aqui mais uma vez um gap entre aquilo que foi ou aquilo que têm sido as evoluções na formação, entre o conhecimento médico e o conhecimento da saúde, e aquilo que é o aspecto organizacional do sistema, e o quão ele ficou um bocadinho, não está a evoluir tão rapidamente como seria desejável para adaptar o sistema às necessidades e àquilo que é expectável do sistema em termos de resposta. Eu sinto que tem havido alguma capacidade de resposta nos últimos anos, principalmente, em que houve de facto estas inovações tecnológicas e o SNS conseguiu incorporá-las, mas sinto que agora nós estamos a assistir a outro tipo de evolução tecnológica que se calhar ainda não está a conseguir dar resposta, mas é necessário que dê. E nós também achamos que já há algum trabalho a ser feito pela tutela e mesmo os serviços partilhados do Ministério da Saúde, pela DGS, a incorporar, por exemplo, a inteligência artificial nesta parte dos cuidados e mesmo do funcionamento interno, e nós achamos que isso é importante. Obviamente há sempre alguma dificuldade, alguma latência, digamos assim, entre estas evoluções e a incorporação nos cuidados de saúde, mas nós achamos que é necessário haver de facto este investimento, embora atualmente ainda não esteja totalmente incorporado. Mas achamos que é importante, e também voltando à parte do burnout, nós achamos que tem que ser visto não como um substituto, mas sim para aliviar esta carga de trabalho que é às vezes muito grande, e às vezes são competências que nem são muito médicas, são trabalhos a ser feitos por médicos e que não era necessário que sejam feitos por médicos. Mesmo o tempo que um médico tem, especialmente os internos, são as 40 horas de trabalho, mas depois ainda tem que fazer a sua própria formação fora destas 40 horas, e nós achamos que se nestas 40 horas houver uma máquina, simplificando muito, a fazer algumas das funções que não são necessárias ser um humano ou um médico, achamos que pode aliviar um bocadinho esta sobrecarga e também aliviar estes problemas de saúde mental, e achamos até que pode tornar os cuidados mais humanos. Nós achamos que, de facto, há esta percepção de que a inovação tecnológica afastou os doentes dos médicos, e é compreensível porque pronto, passou a estar um computador em frente entre o médico e o doente, mas nós achamos que se calhar o computador consegue estar ao lado e a fazer algum trabalho de background, a escrever os registros, por exemplo, enquanto está a ser a consulta, e o médico consegue estar dedicado ao próprio doente e haver este contacto mais próximo. Por isso nós também estamos confiantes e achamos que pode ser positivo investir na tecnologia desta forma e não, mais uma vez, como uma barreira a esta humanização.
esta integração da tecnologia é algo que é debatida, vai continuar a ser debatida, e achas que também ocorre de uma forma transversal com outro tipo de formações? E pergunto-te isto porque também estava curioso em saber qual é que é a ligação que a ANEM tem com outras associações de estudantes de outros cursos e outras formações, porque de facto certamente existem muitos problemas que são específicos da formação médica, mas também existem outros problemas que são gerais da formação Sim, 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 do sim. ensino superior, vamos Sim. dizer assim. E isso ocorre, a ANEM também tem essa componente, Sim, sim, certamente. sim. Nós, também começando com esta última parte do contacto que nós temos, nós fazemos este, a nível internacional acaba por ser muito com estudantes de medicina, porque é uma força que atua junto de parceiros como a OMS e de facto nós focamos muito na parte da saúde, para depois trabalhamos de forma mais transversal, mas a nível nacional nós de facto temos esta interdisciplinaridade. E nós fazemos, por exemplo, no Encontro Nacional de Direções Associativas que junta o movimento associativo todo, tanto o ensino superior, público e privado, politécnico e universitário, e de facto são debatidas moções sobre tudo. Por exemplo, falámos há bocadinho da saúde mental, fala-se de saúde mental no ensino superior, do financiamento do ensino superior, sobre a habitação. Pronto, há de facto esta interdisciplinariedade. Nós também tratamos disso lá, internacionalização, por exemplo, foi um dos tópicos que foi discutido neste último, e nós tentamos ser bastante ativos nestes fóruns, por causa disso mesmo, ou seja, há problemas que são transversais do ensino superior, tem que haver esta troca de ideias entre as várias áreas, então nós também o fazemos nesses fóruns, que achamos que é bastante importante. Obviamente também o fazemos no Conselho Nacional da Juventude, que nós somos uma organização membro, e achamos também importante haver esta atuação junto da entidade que representa a juventude em Portugal, e nós também o fazemos e somos bastante interventivos nesse âmbito. Relativamente à formação e à tecnologia, propriamente na formação médica, nós achamos que também têm sido feitos alguns esforços e tem havido, por exemplo, a incorporação cada vez mais da simulação, destas ferramentas digitais na educação médica. E mesmo destas aplicações que têm surgido, as escolas médicas fazem de facto este investimento para conseguirem fornecer aos estudantes estas ferramentas que ajudam na formação, não só no estudo autónomo, mas também na formação no dia a dia, nas escolas médicas, acaba por ser bastante útil e achamos que tem havido este investimento. Obviamente ainda há um caminho para percorrer, mas achamos que também está a ser feito. Voltando um bocadinho à parte também da carreira, creio, portanto, que existe uma proposta, por exemplo, da ANEM, para a integração entre ou para reintegrar, se quisermos, o internato na carreira, na carreira médica. Pronto, em termos dessa proposta para criar, no fundo, um sistema mais coeso na formação, como é que esse modelo está pensado por vocês? Sim, nós de facto, nestas questões da carreira médica, nós temos algumas posições, mas também nos apoiamos muito naquilo que são os nossos parceiros, nomeadamente a Ordem dos Médicos, e também trabalhamos com ambos os sindicatos, que também acabam por fazer esta atuação. No que toca à reintegração do internato médico na carreira, nomeadamente no último acordo que já houve com um dos sindicatos, na prática já acaba por haver esta integração em que já conta para, por exemplo, os dias de férias, o médico quando acaba o internato já começa a receber o salário de especialista, digamos assim. Por isso, acaba por já haver este trabalho a ser feito pelas organizações que também representam os médicos. Por isso nós também acabamos por não entrar muito por aí, porque achamos que são estes parceiros que têm mais legitimidade para o fazer, mas apoiamos nesta vontade de melhorar as condições médicas, porque também vemos-lo como contínuo sempre. Por isso acaba por ser mais por aí de apoiarmos os nossos parceiros, obviamente fazendo uma análise crítica para percebermos se concordamos com elas, mas de facto achamos que é da tutela tanto dos sindicatos como da Ordem dos Médicos e do Conselho Nacional do Médico Interno de averiguar quais são as melhores soluções para potenciar a formação médica no internato médico e garantir que há este contínuo, que também já falámos há pouco, e esta retenção dos médicos, não por obrigação, mas porque são incentivados a de facto ficar lá e porque querem ficar lá. Como é que se consegue manter a estrutura que a ANEM tem de forma a manter os estudantes ativos na reivindicação dos seus direitos e daquilo que acham que é o melhor para eles neste panorama que temos em Portugal? Ou seja, que tipo de mobilização é que se consegue fazer?
A ANEM, sendo uma federação de estudantes, nós tentamos sempre ao máximo estar o mais próximo possível dos estudantes para também conseguirmos perceber em primeira mão quais são os problemas, mas obviamente nós dependemos muito dos nossos associados, porque sendo uma federação nós representamos, são as associações e núcleos de estudantes de medicina que há em Portugal. E achamos que é muito neste contacto próximo que nós conseguimos representar os estudantes de medicina. Nós temos vários fóruns onde as associações de estudantes estão representadas. Temos, por exemplo, um grupo de trabalho por cada área de atuação, foram aquelas que eu mencionei inicialmente. Depois temos também o Senado, que é coordenado por mim enquanto presidente da ANEM, mas depois também tem os presidentes de cada associação de estudantes e núcleo, onde debatemos esta parte da pedagogia, da ação política de fundo da ANEM, e achamos que é nesta colaboração que é criada esta atuação da ANEM. Obviamente a direção da ANEM tem a sua atuação que é definida no plano de atividades no início do ano, mas também tem muito em conta estes problemas que são transmitidos pelas associações de estudantes. Obviamente a direção da ANEM, e não querendo gabar, acaba por também ser sempre muito motivada para fazer esta defesa dos estudantes de medicina, e ao longo destes anos todos tem-se mantido bastante ativa, colaborando com os associados, obviamente, mas tendo esta atuação independente, porque sabemos também que, obviamente, localmente há atuação que é feita pelos associados que não pode ser substituída pela ANEM. Há atuações, atividades locais que não vão ser substituídas pela ANEM porque nem sequer faz sentido, mas também sabemos que, por exemplo, abordar o governo, abordar a ordem dos médicos a nível nacional faz mais sentido ser pela ANEM, e os nossos associados também nos apoiam nisso. E posso dar, por exemplo, um exemplo, que em abril deste ano nós tivemos uma reunião conjunta tanto com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação como com o Ministério da Saúde, em que esteve presente a ANEM, representada por mim e por uma vice-presidente, mas também pelos presidentes de cada associação de estudantes, em que mostra que de facto somos um movimento unido e coeso para a defesa da formação médica em Portugal. E obviamente há reivindicações que são tidas localmente que não vão ser tidas pela ANEM porque são bastante específicas, mas há problemas transversais, já discutimos aqui alguns, à profissão médica, à carreira médica, ao estudante de medicina, que a ANEM trabalha bastante ativamente junto dos vários parceiros. Tu encontras-te agora num momento, digamos, num momento de transição, num momento charneira da tua carreira profissional barra da tua formação médica, agora com a preparação para a PNA. Também mencionavas há bocadinho, a formação médica não são os 6 anos que geralmente o grande público queria serem ou encerrarem a formação médica, é muito mais, pelo menos 11 são. Portanto, é uma formação longa, exigente, muitas das vezes algo solitária, como agora este momento de estudo para a PNA. O que é que fez o Paulo continuar nos momentos de maior desânimo? E que conselho é que tu darias a quem está agora a iniciar o seu percurso, quem entrou agora na FMUP? Sim, de facto, andando um bocadinho para trás na minha vida, eu quando vim para a medicina, ou seja, foi a minha primeira escolha, foi vir para a FMUP em medicina, mas inicialmente eu nem queria assim tanto vir para a medicina. Eu tinha uma perspectiva muito mais alargada daquilo que era o que eu queria fazer. Eu tinha considerado engenharia biomédica, algo que tivesse assim estas duas partes, porque eu também gostava muito de biologia. Depois acabei por escolher medicina, achar que ia gostar mais de investigação, e porque também medicina acaba por ser um ramo bastante largo e que dava para ter vários tipos de profissão. Ao longo do curso percebi que de facto não quero mesmo investigação, o que eu quero mesmo é a parte clínica, e sinto que foi isso que me foi motivando. Obviamente os 3 primeiros anos, ainda por cima com uma pandemia a meio, não foram bastante motivantes para aquilo que eu queria fazer da minha vida, mas depois na parte clínica de facto eu percebi que é aquilo que eu gosto é do contato com os doentes e de perceber que gosto de medicina mesmo e do conhecimento, e acho que foi isso que me foi motivando, que era perceber que de facto estou numa área que eu gosto bastante, que gosto muito do contacto com os doentes, e desta profissão, digamos assim, e sinto que foi isso que me foi motivando. Obviamente tive toda esta vida à parte, digamos assim, do associativismo, que também me foi mantendo motivado, e percebendo que de facto os problemas que nós vamos enfrentando não tiram a vontade de mudança dos estudantes de medicina. Isso também me foi motivando,
mas foi esta vontade de fundo de saber que no fim disto tudo ia fazer uma profissão que eu ia gostar, e espero que bastante, e eu acho que bastante, e acho que foi isso que me foi motivando, e acho que ao longo do curso eu entrei se calhar um bocadinho enviesado a achar que não ia gostar muito da parte clínica, porque já estava a achar que não ia, e eu acho que uma das recomendações que eu dou e que acho que é bastante transversal e que sinto que médicos também costumam dar e que também me deram na altura e eu se calhar até ignorei, então, mas agora dou na mesma, que é ter uma mente aberta ao longo do curso, não ficar muito formatado para que se quer X especialidade ou que não se quer investigação ou que não se quer X, Y, Z. Acho que é preciso ter uma mente aberta e perceber que é ao longo do curso que nós vamos perceber. Eu acabei o curso e ainda nem sei bem qual é a especialidade que eu quero, mas sei algumas coisas que eu não gosto tanto, mas mesmo assim sei que se calhar até vou gostar no internato de formação geral, por exemplo. Por isso eu acho mesmo que é ter esta mente aberta para perceber que se calhar as ideias que nós temos são completamente erradas, que era o que eu tinha na altura, e é irmos adaptando, vermos aquilo com que vamos contactando no hospital, no centro de saúde e perceber que de facto vamos gostar de algumas coisas, de outras não, e está tudo bem, não é mesmo? Nós aqui na FMUP temos muitos anfiteatros, uns velhos, outros antigos, outros. Eh, Imagina que podes deixar lá uma mensagem, não escrita na carteira, no papel, num papel, para não estragar o material, que depois vai ser lida daqui a alguns anos. O que é que tu escrevias? Por acaso tem havido Estamos a uma. falar de aulas teóricas. Sim, sim, sim. Mas uma mensagem transversal que eu tenho usado bastante, digamos assim, até porque agora também já começa a chegar ao fim do meu mandato enquanto presidente e já vejo a minha sucessora já está eleita, por exemplo, e sinto que nestes cargos e mesmo em medicina às vezes há muita insegurança e é aquela síndrome do impostor de não perceber se somos a pessoa certa para estar ali. E uma das frases que eu digo às pessoas e que acho que também me ajudou a mim próprio quando eu sentia isto, porque também já o senti, é que quando nós não confiamos em nós, para nos lembrarmos que alguém já confiou em nós para nós estarmos ali. E eu sinto que isto é transversal tanto ao curso de medicina como ao associativismo, e eu acho que é uma frase que me acompanhou durante estes anos e durante esta minha evolução e crescimento na ANEM e também em medicina, e que também acho que vai acompanhar algumas das pessoas que eu tenho acompanhado na ANEM, por isso acho que deixava esta para quando nos esquecemos que temos a nossa própria confiança, que acho que também vai crescendo, lembrar-nos que há pessoas à nossa volta que confiam em nós para fazermos aquilo. E uma derradeira questão, se tivesses que escrever escrever ou reescrever eventualmente uma regra do Sistema Nacional de Saúde, que regra é que tu escreverias e é para quem é que a dirigias? Para os teus colegas, para os doentes, para os decisores políticos? De facto é uma pergunta muito difícil. Ou um desejo, se quisermos? Acho que posso, também dado a altura em que eu estou na minha vida, se calhar vou deixar um que também é meu, também é da ANEM, mas é algo que eu acredito que também seria útil, que é no internato de formação geral está tudo muito, muito fechado e sinto que é um ano que se calhar dava para ter mais alguma liberdade para as pessoas perceberem o que é querer na formação especializada. Há alguns hospitais que deixam fazer estágios opcionais, há outros que não deixam. Eu acho que se calhar deixava esse desejo de haver alguma flexibilidade, e já houve no passado estágios opcionais, se calhar voltar a haver para um médico perceber que no SNS há de facto uma panóplia de especialidades enorme e haver esta flexibilidade no início da carreira médica, que não é bem carreira, um médico conseguir perceber o que é que gosta ou não gosta, também dentro daquilo que eu estava a dizer antes, de manter a mente aberta, Exato. de no ano comum conseguir explorar e perceber já enquanto médico, porque acho que é completamente diferente de enquanto estudante de medicina, perceber aquilo que gosta ou não gosta. Certo, não é muito legítimo pedirmos aos estudantes de medicina ou aos futuros médicos para manterem uma mente aberta quando depois o sistema está extremamente formatado. Sim. E não propicia isso. Paulo, muito obrigado. Obrigado. E boa sorte no teu estudo Obrigado. para a PNA. Corra tudo bem. Obrigado e obrigado pelo convite. Obrigado pelo teu contributo, boa sorte para a PNA. Foi mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Obrigado por assistirem. Até à próxima. Até à próxima.